Então, bom dia novamente, Pri. Vou pedir para você dar início aí à nossa reunião lá com o nosso pastorino. Por favor. Você está Não se aborreça picotando. com seu amigo. Você está Viu? Vou tirar aqui o vídeo para ver se melhora. Vê se melhora o som. Vai. Não se aborreça com seu amigo, só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos, e, no entanto, gosta que eles o desculpem. Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal. Releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e cooperação. Então, essa é a mensagem de Pastorino hoje, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, né? Porque às vezes você está num dia não muito bom e aí você fica assim meio ignorante, né? Sem paciência, e nesse dia você quer que as pessoas sejam legais com você, né? Então, cada um tem um dia, né? A gente não sabe o que o outro está passando. Sim, tem que ser tolerante com todo mundo, como a gente espera que sejam tolerantes com a gente, né? Sim, Perfeito. tá. Então, faz a Sim, prece. por favor, Pri. Tá. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade benfazeja. Agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, aos espíritos benfeitores e ao nosso anjo da guarda, por nos proteger, por nos guiar no caminho do bem, por nos intuir, por nos abençoar e fortalecer para os embates da vida. Senhor Jesus, que bênçãos possam ser derramadas sobre as nossas residências, sobre o nosso coração. Abençoe as nossas irmãs que não estão aqui conosco, que elas possam se sentir, Senhor, onde quer que elas se encontrem, esse teu amor infinito, soprando em seus corações, lhes abençoando, a todos os seus amores, aos seus familiares e aos seus vizinhos, Senhor Jesus. Que possamos ter um estudo proveitoso, que possamos entender e praticar o que vai ser estudado agora, porque esse é o alimento espiritual que tanto necessitamos para a nossa vida, Senhor. Pedimos também que fluidifique as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pri, também picota um pouquinho com ela fechada. Então, abre, por favor, a câmera. Se piorar muito, eu peço para você desligar. Tá. Tá? Vamos lá. Tá ali, não tá tão boa assim a internet. Deixa eu pegar aqui hoje, né, João, capítulo 6, versículo 66 a 71, que começa assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Não escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. E aí no meu estudo, né, mais uma vez eu estou com Emmanuel, tinha em 2 livros, no Fonte Viva e no Pão Nosso. Mas eu vou ler o do Fonte Viva, que Emmanuel diz o seguinte. O título é Palavras da Vida Eterna. E ele cita, né? Tu tens as palavras da vida eterna, Simão Pedro. João 6,68. Rodeiam-te as palavras, em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito.
sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que não lhes percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvide as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do espírito na experiência de cada dia. E, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então, assim, o texto, né, como todo texto de Emmanuel, ele fala assim brilhantemente, né, que tem a questão das palavras, que um amigo nos ajuda, né, você recebe uma mensagem, um livro auxilia, né, uma carta, hoje em dia não carta, né, vou dizer um e-mail, né, a página de um livro, uma frase escrita na rua, né, algo que te chame a atenção ali, mas que a verdadeira palavra é a palavra de Jesus, né, o nosso divino amoroso mestre, né, que nos guia a cada instante das nossas vidas, né, basta que peçamos ajuda a ele, que ele nos auxilia, né, Cris, porque ele está sempre junto de nós, mas nem sempre nós estamos com o coração conectado a ele, né, conectado à espiritualidade maior, né, tendo esses olhos para a espiritualidade, não para as questões materiais, e são coisas que a gente vem debatendo ao longo desses estudos, né? Sim, e outra coisa que é importante nesses versículos é que quando Jesus pergunta para eles se eles querem se retirar, Pedro diz: para quem iremos? Se tu tens a palavra imanente, essa palavra imanente aqui significa que tu falas a nossa consciência individual. Ele fala, claro, não só o Cristo, né? Não só Jesus, como a gente sempre debate aqui, a mensagem, a palavra, a nossa consciência individual. Eu acho que desde a criação da humanidade tem sempre um ser enviado por Deus para chamar a humanidade a essa voz da consciência individual, né? Só que a gente é recalcitrante, a gente insiste no mesmo erro, nós estamos num grau evolutivo que a gente vem rejeitando mesmo esse chamado para essa consciência individual de cada um, até que, né, nos enviam aquele enviado supremo, nosso próprio governador do planeta vem, faz o sacrifício enorme de vir para trazer essa palavra, e vem cercado pelos seus discípulos, e é o que Pedro diz, mesmo com o véu da carne, ou seja, o esquecimento reencarnatório que a gente recebe, mas Pedro reconhece, a gente vai para quem? A palavra imanente é tua, não é de nenhum outro. Até porque o outro que tinha aproximado essa palavra era João Batista, que foi assassinado, né? Que João Batista foi quem veio preparar o caminho, mas já tinha sido assassinado, então não estava presente. Então, Jesus que nos deixou com os ensinamentos, seus ensinamentos, toda essa palavra que vem à nossa consciência. E aqui nos nossos estudos,
A gente está aprendendo que não só tocar a nossa consciência, mas no âmbito da moral em si, né, do como nos comportarmos, mas outros ensinamentos mais profundos também, que nos ensinam, pelo menos na minha concepção, Pri, da percepção dos nossos estudos, mas nos ensinam a perder o preconceito em relação a qualquer outra religião, a essa percepção de que a religião do Cristo, o cristianismo, é só amor, e o cristianismo pode ser budismo, pode ser confucionismo, pode ser qualquer outra religião, mesmo daqueles que não acreditam no Cristo, porque a mensagem de amor, essa palavra imanente que é resumida sempre em mensagem de amor, está em toda a religião que traz o amor entre os seres humanos. Bom, dito isso, eu vou fazer uma leitura rápida, porque o Pastorino também, o comentário dele é bem rapidinho, depois a gente comenta mais a respeito. Tudo bem, Pri? Pode ser? Então, vamos lá. O evangelista comenta: desde o princípio, Jesus conhecia os que não confiavam nele, inclusive quem o havia de o entregar ao sinédrio. Com a penetração psicológica própria do seu nível evolutivo, Jesus percebia a vibração tônica fundamental de cada um e, portanto, sabia os que não estavam suficientemente amadurecidos para acompanhá-lo. É isso mesmo o que explica o Cristo. Essa foi a razão pela qual já vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Realmente, só pela atração ou impulso interior do Pai, que em cada um reside, é que conseguimos evoluir até o encontro do Cristo. Se não respondermos ao apelo do amor, como esse que o Cristo fez por intermédio de Jesus e nos faz a nós mesmos diariamente, então, pior ainda, andaremos para trás. Realmente ocorreu, muitos de seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Fica estranha a tradução literal que fizemos em lugar da tradução comum, que vem sendo feita há séculos. Afastaram-se. Porque quando a gente faz literalmente a tradução, andaram para trás. A gente sabe que, em termos de evolução espiritual, ninguém evolui. Você estaciona. No máximo, você estaciona. É não evoluir. Então, a gente pode dizer que esse não evoluir pode também significar esse andar para trás. Sendo feito há séculos, afastaram-se, mas o sentido profundo em que entendemos o ensino do Cristo requer exatamente essa expressão, andaram para trás. Isto é, regrediram espiritualmente, deixaram de estar em companhia do Cristo para voltar a seguir doutrinas dos homens. João 5:41. Então, aqui, até explicando melhor isso aqui. Porque se eles vieram com a missão de serem discípulos do Cristo, aqueles que se afastaram, que a gente não tem notícia, não tem número, mas provavelmente aconteceu, porque muitos fracassaram em sua missão e acabaram evoluindo e se voltando para a doutrina dos homens. Ou seja, é uma evolução no contexto de não cumprir a missão que foi combinada na espiritualidade. Mas aí a gente coloca na conta do chamado véu da carne, do esquecimento de quando a gente reencarna, que muitos de nós esquecemos qual é o contrato que a gente fez antes de nascer para a nossa própria evolução. Com eles não foi diferente, como vários missionários do Cristo, inclusive dentro da literatura espírita, há uma estação sobre Maomé, que Maomé também veio com o intuito de ser um dos profetas, mas acabou que, por questões pessoais, etc. e tal, se deixou envolver pelo contexto e acabou fundando uma outra religião que também tem sido deturpada para promover terrorismo, numa deturpação do que deveria ser a mensagem inicial do Alcorão. Que eu já li, o Alcorão não tem nada de violência lá, muito pelo contrário, é muito bonito, mas tem um certo... como a gente fala sobre a lei, né? A lei dos homens, a justiça. Tem meandros, né? Certos meandros nas entrelinhas que acaba produzindo uma má interpretação. Mas aí, voltando para cá. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Tem-lhes sucedido que diz o verdadeiro provérbio: voltou o cão ao seu vômito, e a porca lavada tornou-se a revolver-se no lamaçal.
Eu não conhecia, tá, esse dito, mas esse dito tem a ver com a civilização judaica, tá? Diante dessa reação decepcionante para o mestre, sabia o que ensinava, o Cristo se volta para os 12 escolhidos, indagando se também eles queriam retirar-se. A quem incumbe a tarefa de instruir, não importa o número de seguidores, nem os aplausos vazios. Quando mais elevado é o ensino, ele sabe que menos criaturas poderão compreendê-lo e acompanhá-lo, e não se assusta de ver periodicamente o seu grupo de estudos esvaziar-se de muitos elementos e chegarem outros para substituí-los. Desses outros, ele já o sabe, muitos também se retirarão. E no fim da carreira, talvez, ele tenha apenas um pequeno rebanho em redor de si. Não importa. O que, sobretudo, importa é não trair o recado que traz para a humanidade. É que é importante que ele coloque o seguinte: o importante é o Jesus se manteve fiel ao recado que ele vinha trazendo. Se no início eram 50 que seguiam ele e no final eram só 12 ou 11, não importa, ele tinha que ser fiel àquela missão dele. Isso vale para qualquer ser humano que vem em uma posição de ensinar algo, até para a gente que é professor, exercer com total ética aquilo que a nossa profissão pede. Aqueles que são trazidos pelo Pai, esses virão a ele. Os outros que chegam por iniciativa própria, por curiosidade ou por ambição de conseguir poderes, ou pela vaidade de dizer-se seguidor ou amigo do pregador. Tal que é apreciado e admirado pela multidão, ou em busca de favores espirituais, ou pior ainda, de posições materiais, todos esses se retiram mais cedo ou mais tarde, desiludidos de não encontrar o que buscavam, ou então escandalizados, quer com o ensino da verdade, quer, outras vezes, com a prática da verdade. Aqui é o seguinte: os que se aproximaram dos ensinamentos por outros motivos que não foi pelo esse impulso do seu próprio, da sua centelha divina, acabaram se afastando. Porque não vão... o que o Cristo veio trazer não foi esse, ele não veio entregar poderes para ninguém vazios. Que os discípulos que tiveram aqueles poderes foram aqueles que abraçaram a doutrina no sentido moral, de desenvolver sua virtude. Era o que abraçaram no seu coração. Não é, porque você é meu discípulo, pronto, você vai ter o poder de afastar demônio. Não, não era nada vazio, era tudo com sinceridade do coração. Os que procuraram só por isso, por vaidade, etc., não continuaram seguindo, é claro. Pedro, sempre temperamental, mais velho ao que parece do grupo dos 12, e porta-voz deles, designado mais tarde para ser monitor, entre aspas, dos discípulos, toma a palavra no rasgo de confiança absoluta. Para quem iremos? E a razão dessa atitude: tens palavras de vida imanente. Ou seja, em tuas palavras encontramos realmente o segredo da vida divina em nós. Prova de que havia bem compreendido o sentido profundo dado por Cristo, de que ele havia ouvido o apelo e que o Cristo interno despertara em seu coração com as palavras ouvidas através da boca de Jesus. E continua: nós confiamos e sabemos que tu és o Santo de Deus, isto é, o eleito de Deus, o Messias. Pedro falava em nome de todos os 12, como representantes dos emissários escolhidos por Jesus. No entanto, o Cristo chama sua atenção dizendo-lhe que as palavras de confiança que proferira não correspondiam ao pensamento de todos. Sim, ele escolhera os 12, mas, não obstante, um deles lhe era adversário. Adversário no sentido real. Tinha uma diferença com seu mestre. Aqui eu vou chamar a atenção para isso, porque aqui ele está se referindo a Judas Iscariotes. Mas, mais tarde, nos estudos, por exemplo, isso aqui está no capítulo do Pastorino, no livro 3, no volume 3, tá? E depois a gente vai ter o estudo sobre a traição de Judas mais adiante. Então, muito provavelmente, porque aí o Pastorino está falando algo aqui que depois ele fala de maneira diferente a respeito de Judas Iscariotes, que ele não teria sido traidor, mas sim aquele escolhido para ser o que apresentou Cristo para a sua última prova final, de iniciação final.
Então, estou chamando a atenção porque parece isso aqui não fazia sentido diante daquilo que a gente já estudou anteriormente. Mas aí, dando prosseguimento, talvez mais tarde saibamos a razão dessa diferença. Ele aqui já deixa a porta aberta. Talvez mais tarde saibamos a razão dessa diferença, e essa diferença ele também coloca no texto entre aspas. Mas o fato é que esse, chamemo-lo por enquanto de ciúme, fez que Judas o entregasse ao Sinédrio, revelando a soldadesca que o local em que se encontrava, para que fosse preso às escondidas, evitando o barulho do povo que o admirava. Então, ele também falou isso tudo aqui para dar introdução ao que vem o término aqui do texto, que ele diz o seguinte: se Jesus encontrou entre os seus escolhidos um adversário que o entregou aos inimigos, que o mataram, por que queixar-nos de encontrar entre os que frequentam nossas rodas espirituais adversários, também, entre aspas, muito mais mansos, que se limitam a falar contra nós, por interpretar mal nossas palavras ou nossos atos, ou, quando muito, a caluniar-nos? Agradeçamos ainda que sofremos tão pouco, especialmente porque ainda temos a consolação de que nós não escolhemos nossos seguidores, o que nos causaria ainda mais uma profunda decepção. Eu aqui vou contestar até apesar dele ser o meu mestre querido, eu vou contestar um pouco, porque eu acho que esse adversário, entre aspas, tem várias significações, até de não ser, na realidade, um adversário, é um pseudo-adversário. Ele é um pseudo-adversário porque, na realidade, ele é um adversário da nossa personalidade. O que vai ser ferido por ser ofendido, por ser caluniado, etc. e tal, é a nossa personalidade, que ainda é vaidosa, que ainda é egocêntrica, que ainda se melindra com esses arranhões. Mas, a partir do momento que a gente consegue vencer esse melindres, que muitas vezes são dores que vêm do nosso ego ferido, esse adversário, na realidade, a gente pode chamar de um amigo íntimo, porque ele nos obriga a matar um pouco, diminuir a nossa personalidade em favor da nossa individualidade, ou seja, da nossa espiritualidade. Porque a gente tem que compreender que a nossa personalidade é transitória. Se ela está sendo ferida, é o ego que está sendo ferido. E o ego não é só para ser ferido, ele tem que ser morto para que a nossa individualidade floresça plenamente. Então, esse que está ferindo o nosso ego, na verdade, não é nosso adversário, é um amigo íntimo. Só que ele age daquela maneira, ele nem sabe que é nosso amigo, porque a intenção dele não é ser essa. Mas ele acaba nos fazendo favor, que aí eu vou voltar para aquela metáfora que eu sempre faço, de que a gente nasce como pedras cheias de espinhos, cheias de arestas, pedras cheias de arestas. E é no atrito de uma pedra com outra que as arestas vão sendo, né, deixando de ser arestas, que elas vão sendo suavizadas até que elas acabam desaparecendo. Então, esses nossos adversários são essas pedras com arestas que vão bater nas nossas arestas do nosso ego, da nossa personalidade. E aí, minha querida, é dois caminhos. Ou a gente anda para trás, quando não ouve mais, se afasta das palavras de vida emanente do Cristo, e aí a gente vai a favor da nossa personalidade, bater no peito e dizer que eu não levo desaforo para casa, que etc e tal, não, porque eu sou isso, aquilo, não vou aturar, não aturo isso, aquilo. Ou então a gente segue o Cristo, recebe as palavras dele e faz isso aí que você mesmo está falando no começo, tolerância. De novo, a sincronicidade da mensagem do pastorino. Se o outro te ofende, se magoa, te ataca, tolerância, porque o problema é do outro, não tem a ver com você. E se tem a ver com você, se você reconhece que você fez algo para gerar aquilo, você precisa ter humildade para chegar e dizer: me perdoa, eu errei contigo, vou tentar não fazer mais. Revidar nunca é o caminho, nunca é o certo. A gente só pode revidar, só tem essa permissão no sentido de defender alguém que está em risco de vida ou nós mesmos, que aí é uma questão de autodefesa. Fora isso, meu querido, ou troca de ofensas é porque a gente andou para trás. Concorda, minha amiga? Concordo, Cris. E você foi falando aí, conforme você foi falando, fui anotando algumas coisas, né, conforme eu sempre faço, para não me perder depois. Né, você começa falando
da questão aí de Pastorino dizendo, né, que quando a gente pensa em todas essas passagens, a gente sabe que Jesus é o caminho, né, e durante os estudos a gente vira aprendendo, né, que eu não tenho o direito de falar mal da religião do outro, a religião é dele, não é minha, eu tenho que respeitar. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. E qualquer religião que fale do amor, ela está no caminho correto, porque a religião, né, é o tal do religar, se ligar a Deus, ao nosso Pai de amor infinito. Então a palavra é amor, né, sempre. E conforme ele foi falando, né, Jesus conhece a todos nós, sabemos que ele é o nosso mestre, por isso ele é o mestre, é o caminho, né, e percebe as nossas vibrações. Ele, como um superior, muito superior a nós, consegue perceber toda a sutileza que acontece em nossos corações. Quando ele vem falando da questão, né, de seguir a Jesus, né, que alguns ou muitos se desligaram, quando se fala nessa questão de estar amadurecido para seguir ao Cristo, eu lembrei da parábola da semeadura, né, que a semente vai sendo jogada e cada um está lá com uma terra, uma está fértil, outra não está fértil, cada uma está de um jeito, né, uma está pedregosa, e assim nós só conseguimos, né, desabrochar essa semente quando nós já estamos preparados para isso, né? Então eu fiz essa relação muito grande quando o Pastorino vem falando da questão, né, aqueles que fracassaram na evolução, porque a gente sabe que tem todo um planejamento reencarnatório. Aí me lembrei mais uma vez do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que vem falando do fracasso de muitos médiuns por conta dos dragões que existem dentro deles mesmos, né? Então eles não conseguem sobrepor aquilo que é o tal da a carne, né, que distorceu tudo, mas sabemos que é a nossa imperfeição que ataca isso. E quando vem falando da questão de toda a interpretação do que acontece, a gente tem que lembrar é que cada um só dá o que ele tem no seu coração. Então, se ele tem um coração lá todo espinhoso, não tem como ele te dar uma flor bonita, uma flor cheirosa. Ele só pode dar espinho, porque é o que ele tem no coração dele. E aí eu lembrei, né, essa questão do amigo, a questão da gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então, se um vem com, né, você fecha aquele ciclo, tem até aquelas historinhas, né? O homem estava irritado, aí chutou o cachorro, né? O cachorro foi lá e mordeu um, o homem foi para a fila do banco, brigou com o outro, foi brigando, 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 até que a última pessoa chegou em casa, jogou toda a raiva que ele estava ali na mãe, a mãe foi, acolheu, deu um abraço, e aquilo tudo passou, porque o amor transforma, né? O amor cobre a multidão de pecadores. E quando, aí fechando esse ciclo, quando o Pastorino vem falando da questão do ensino mais elevado, né, o ensino mais elevado, então foi se percebendo, né, Jesus foi se percebendo que os aprendizes estavam diminuindo, né, e vão ocorrendo substituições, a gente sabe disso tudo. Jesus foi fiel ao que ele veio trazer, ele era um missionário, né, tinha ética, né, veio em nome do Pai, veio em nome de Deus. Ele falou na época que não traria tudo, que teria um consolador que ia explicar melhor quando estivéssemos mais amadurecidos para receber a mensagem. E aí aqueles que seguiram Jesus, que continuaram seguindo Jesus, eles estavam ali pela essência, né? Eles estavam ali pelo amor, eles já tinham desabrochado. E nós sabemos que quando se resolve, né, alguém resolve seguir a Cristo, não é que a vida dele vai ser mais fácil, vai ser cheia de flores, né, tudo vai dar certo, nada disso. É aí que começam as provas, e numa prova você tem uma avaliação, né? Fazendo a relação com a escola, você está estudando. Conforme você vai estudando, você vai fazendo uma prova. A primeira prova tem um nível, a segunda prova tem um outro nível mais difícil, e assim continuamente até você chegar lá onde você quer chegar. E vai sempre aumentando o grau de dificuldade, né? Mas nós temos que lembrar, Jesus disse que seria difícil, mas não seria impossível e que ele estaria conosco o tempo inteiro. Então a gente tem que lembrar muito disso, acho que a cada dia que a gente acorda,
né? Porque cada dia tem a sua dificuldade, cada dia tem os seus desafios, e a gente lembrar, né, que Ele está conosco o tempo inteiro. E só para fechar, né, quando você fala da questão, quando o pastorino veio falando lá que Jesus percebia da diferença do discípulo que tinha com ele, então ele vem falando, né, se Jesus encontrou um adversário, por que nós vamos reclamar dos adversários que nos aparecem? Se Jesus, que é o top de linha, tinha adversários e passou por tantas dificuldades, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? E a gente, complementando, né, agradecer a oportunidade, porque esses irmãos vão falar assim, que são os nossos adversários ou que têm desavenças conosco, eles são os que verdadeiramente nos ensinam, né? Porque eles conseguem ver a pior parte do meu ser e vão lá na minha ferida e vão lá tocando, e isso me irrita muito porque eu sou muito orgulhosa. Como que ele tem a pretensão de falar isso? A vida só. Eu falo para os meus alunos às vezes: a vida só bate onde dói. Ela não bate onde não dói. Que aí, só para fechar essa questão, né? Você estava falando lá da pedra com espinhos, eu lembrei logo, o adversário é o quê? É uma pedra para ser lapidada e ficar lá valendo milhões, né? Vamos pensar num diamante. O diamante bruto não adianta, né? Ele tem que ser lá trabalhado. E para ele ser trabalhado, você precisa de temperatura muito alta, né? Nós não vamos ter temperatura alta no nosso organismo para trabalhar. Vamos ter o quê? As dificuldades, aquela pessoa que te espezinha, aquela pessoa que fala algo que você não concorda. Aí você vai lá, respira, na hora de responder, né? Você pensa um pouco, não. Se eu responder agora, eu vou responder, vou destilar todo o meu ódio. Então, deixa eu pensar um segundo para tentar filtrar o que eu vou falar. Né? Nem sempre é fácil, mas é todo um exercício, né? E aí aquela pessoa vem lá e vai te atormentando. Hoje em dia, né? Não é só na vida física, tem lá as redes sociais também para te alfinetar. Invadirem a nossa casa, invadirem a nossa casa. É só você não dar atenção, né? Então você tem que ir estudando e se trabalhando. E quando você se conhece, você sabe realmente o que te incomoda e sabe como se defender. Porque se eu não sei que eu tenho aquele problema, eu não vou resolver. Né? Se você tem uma casa que tem lá uma infiltração, mas a infiltração não está aparecendo, você vai resolver aquilo como? Você só vai resolver quando ela aparecer, né? O cano estourou e você vai falar, ih, o cano estourou, agora eu tenho que resolver. Mas até então não resolve. E é ensinamento, né? Muito estudo e muito aprendizado. E o mais importante, né? A gente tem que praticar, que é o mais complicado. A aula teórica é até mais fácil que a aula prática, né? Igual na universidade. Você tem aula teórica, tudo bonitinho, tudo acontece. Na hora que você vai lá fazer a reação no laboratório, acontece uma porção de coisa inesperada, você cria um produto A e cria um outro produto que não era aquilo que você bem queria, né? Eu vou discordar de você numa coisa só, Pri. É, conforme a gente começa a tentar seguir a palavra, as coisas, as provas não ficam mais difíceis, não. Porque, na realidade, Deus quer que todo mundo seja extremamente feliz. A gente é infeliz quando a gente. Essa noite eu estava pensando sobre isso, que a vida é uma grande caminhada, uma grande caminhada. E a gente só vai caminhar mais confortável se for com os nossos próprios sapatos. A gente sofre quando a gente persegue coisas que não são do nosso caminho, quando a gente quer andar com o sapato do outro. Mas quando a gente aprende qual é o nosso lugar no mundo e tenta trilhar, seguindo a palavra, você pode chamar de anjo da guarda, de anjo, de guia, o que for, para te auxiliar. Claro que você sempre vai ter que passar pelas, não só provas, mas principalmente expiações, porque nascemos já endividados. Mas passar pela expiação sem o apoio deles é muito mais doloroso do que passar pelas. Porque, como você falou, quando a gente segue a palavra, não é só seguir na teoria, mas você pratica, você ganha já digamos, bônus para ter as suas dores suavizadas. Só nisso eu discordo de você. Eu vou pedir para você fazer a oração, que a gente está com menos 5 minutos, para a gente ainda escolher, por favor, depois o próximo tema de estudo. Por favor. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estar junto de nossa residência, junto de nosso coração,
que essas bênçãos que Jesus derramou sobre nós possam se espalhar por toda a vizinhança, possa chegar nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, naquelas pessoas em situação de rua, possa chegar naqueles corações mais empedrecidos, Senhor, possa chegar nos locais de alta violência, em locais em que estejam acontecendo alguns desastres ambientais. Abençoa cada um, Senhor, a cada um que se encontra no planeta Terra, que nesse exato momento ele possa se sentir amado, protegido e abençoado, independente da adversidade que lhe ocorre, Senhor. Que ele possa crer que o Senhor o ama, independente do que ele faça, independente do modo que ele haja. Senhor, nos proteja, nos abençoe e fortaleça os nossos corações, que possamos ter sabedoria, Senhor, para fazer as escolhas corretas, aquilo que o Senhor nos ensinou no nosso dia a dia. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vai dar tempo, sim, tranquilo da gente fazer a escolha. O nosso próximo tema de estudo vai ser Mateus 26, de 36 até 46. De 36 a 46. Que também tem Marcos 14, de 32 a 42, e em Lucas 22, de 40 a 46. Jesus no Getsemane. Eu acho que vai ser um estudo um pouquinho longo. Mas nunca é longo o suficiente, nunca é longo, né? Não existe longo, é o necessário. Eu não sei se a gente já estudou, eu acho até que a gente já estudou, mas caiu de novo porque a gente não estudou direito. Eu até me lembro de algo da preparação dele ter recebido o auxílio dos anjos para fazer a preparação até do corpo dele, da pele, da derme, para que a derme dele tivesse um ligeiro anestésico, para que ele pudesse suportar toda a tortura que viria. Lembra? Eu acho que a gente acho, não tenho certeza, mas eu acho que a gente já estudou, mas a gente estuda de novo com maior prazer. Minha amiga querida, então, te agradecer novamente sua presença aqui, sua companhia nessa nossa jornada. Eu espero que ainda a gente tenha bastante tempo ainda para estudar bastante coisa, mas desde já quero te agradecer, porque, né, brincando, eu não sei quando que a gente começou, porque eu não marquei, mas olha, esse bobear, a gente chegou a 2 anos ou já passou, gente. Você lembra mais ou menos? Tem ideia? Não tenho ideia, Cris. Só procurando alguma coisa, Foi alguma pandemia. anotação, algo do tipo. Foi na pandemia, Foi na foi pandemia. no Foi no período auge da crítico. pandemia, né? Agora, eu não lembro se foi logo em 2020 ou se foi em Não, 2020. acho que não foi em 2020, não sei. Tem que olhar, tem que Se foi em procurar alguma 2020, coisa. minha linda, a gente já vai fazer 3 anos de estudo. Deve ter sido Aham, 21. Não, acho que foi 21, Pri. Por que a gente não anota essas coisas, gente? não Porque sei. até a gente só É começou a gravar importante. vídeo bem depois, né? Que Uhum, alguém pediu, foi sim. até alguém no grupo que pediu, dá para gravar para